Fala pessoal, sejam bem-vindos a mais uma aula para o nosso curso da certificação CPA 20. Eu sou o Prof. Renan Duarte e estou vindo aqui só para lembrar vocês de quem quiser ter acesso ao curso completo, com todos os slides que eu venho utilizando nas aulas, com a apostila completa, com banco de questões, com mais de 800 questões comentadas e também materiais de resumo direcionados para a revisão, cliquem no primeiro link na descrição ou então nos comentários fixados para que vocês tenham acesso a esse material completo. E no mais, não esqueçam aqui de deixar o like, se inscrever no canal e bora para mais uma aula. Pessoal, agora a gente vai estudar aqui a resolução CVM 160, tá? Que vai tratar sobre como que vai acontecer o processo de oferta pública de acordo com as regras da CVM. Então, a CVM ela regula a distribuição primária e secundária de valores mobiliários, mas não só a distribuição, que consiste naquele processo de colocar os títulos emitidos por companhias à venda para o grande público, mas também a negociação de valores no mercado secundário, quando esses títulos já foram emitidos e que agora estão sendo negociados entre os investidores. O objetivo aqui é de proteger o interesse do público investidor e do mercado em geral, e também o desenvolvimento do mercado de valores mobiliários através da transparência e tratamento igualitário. Aí, segundo a CVM, considera-se um ato de distribuição pública, ou seja, repetindo, aquele processo de colocar o título à disposição dos investidores, para que eles possam investir. Qualquer ato que conte com um dos seguintes elementos aqui. Então, se presente esses elementos, a CVM ela considera que aconteceu uma distribuição pública. O material publicitário, fazer também a procura de investidores, de subscritores ou adquirentes para valores mobiliários, consulta e coletas de informações sobre a viabilidade da oferta, negociações em diversos meios, como feito em loja, escritório, estabelecimento aberto ao público, ou ainda uma comunicação padronizada, só que atingindo o grande público. Então, a procura, consulta ou negociação, mesmo que destinada a destinatários específicos, quando resultantes de comunicação padronizada e massificada. Então, presente algum desses elementos aqui, a CVM ela já considera como uma distribuição pública de valor mobiliário. A respeito do prospecto, a gente tem o seguinte, tá? Ele é um documento informativo que vai oferecer detalhes essenciais sobre uma oferta pública de valores mobiliários. Ele é elaborado pelo ofertante, ou seja, né, aquela instituição que vai a empresa, aliás, que vai fazer a emissão do título em conjunto com o coordenador líder, que vai ser a instituição financeira que vai coordenar, que vai ser o líder aqui do processo de distribuição do título, e ele tem como objetivo fornecer informações claras e completas aos investidores, para que assim os investidores eles consigam então tomar uma decisão mais informada. O que a gente vai ter no prospecto então? O detalhe da oferta com termos e condições, os valores mobiliários que estão ali naquela oferta, a descrição, os seus direitos, informações sobre o ofertante, o emissor e garantidores, fatores de risco relacionados ao emissor, ao próprio valor mobiliário também, e garantias, os garantidores, destino dos recursos da oferta primária, caso seja destinado a terceiros. Então, essas informações aqui têm que estar presentes no prospecto e o prospecto vai ser esse documento informativo que vai auxiliar os investidores na tomada de decisão, se eles vão colocar o dinheiro deles ou não em determinado ativo mobiliário, determinado valor mobiliário emitido por uma companhia. O conteúdo mínimo do prospecto vai depender do tipo de oferta e do público-alvo. Essas seções do prospecto elas vão incluir capa, principais características da oferta em até 15 páginas, requisitos adicionais por oferta, a depender aí do valor mobiliário, atualizações pós-encerramento da oferta. Condições estabelecidas devem ser seguidas por todas as partes envolvidas, mesmo após o fim da oferta.
Em relação aos fatores de risco, o que que a gente tem? Eles têm que ser elencados no prospecto, né? Porque vai trazer aquela decisão mais informada para o nosso investidor. Então, os principais fatores de riscos que estiverem elencados lá, eles vão ter que ser específicos em relação ao valor mobiliário, à oferta, ao emissor e também ao terceiro garantidor. Materiais para tomada de decisão de investimento. O ofertante ele deve avaliar a importância de cada risco com base na probabilidade de ocorrência e no impacto negativo esperado. Então vai utilizar uma tabela, vai utilizar uma matriz ali e vai ver qual que é a probabilidade de ocorrência, né? Então, por exemplo, eu posso ter um risco que ele tem um impacto muito grande, numa escala de 1 a 5, considerando que 5 aqui ele tem um impacto que vai ser assim, é uma perda patrimonial muito grande para o investidor, o maior impacto possível é o nível 5, eu posso ter um impacto aqui de 5, mas a probabilidade dele acontecer é só 1, ou seja, numa escala de 1 a 5, a probabilidade de 1 é muito difícil de acontecer. Se eu for multiplicar isso daqui, eu tenho que a minha relação impacto-probabilidade é de 5. Agora, se eu ter, por exemplo, um risco onde eu tenho um impacto de 3, ou seja, mediano, e uma probabilidade de 3, quando eu for fazer a multiplicação aqui, a minha escala vai dar 9. Então eu tenho que considerar mais esse risco aqui, que apesar de ele ser mediano, a probabilidade dele de acontecer é maior do que aquele que tem um impacto 5. Então colocar essa matriz aqui onde a gente vai considerar a probabilidade de ocorrência e vai considerar o impacto é importante para que esses riscos, então, eles fiquem bem definidos aos investidores justo quando eles estão pensando em colocar o dinheiro deles naquele ativo. Os fatores de risco devem ser organizados de forma que o mais relevante seja apresentado primeiro, seguido dos demais, em ordem decrescente de importância. Então é isso, né? Vai colocar aqueles que, considerando essa relação de probabilidade de ocorrência ou impacto negativo, aqueles que têm uma pior relação, se a gente for pensar nesse sentido, né? Onde o risco ele é maior. Prospecto preliminar. Ele é similar ao definitivo, mas sem conter o número de registro da oferta da CVM e sem apresentar o preço ou a taxa de remuneração definitivos, podendo, entretanto, mostrar uma faixa de variação para esses valores, caso aplicável. O uso desse prospecto aqui, preliminar, que não é o definitivo, vai ser necessário em algumas situações, como quando há uma previsão de recebimento de reservas, procedimentos de precificação ou ainda o uso de material publicitário. Ele deve conter informações específicas na capa, como a indicação de que ele se trata do prospecto preliminar. É algo prévio ainda, não é definitivo. O que vai valer mesmo, que vai trazer todas essas informações de forma definitiva, é o material que vai ser elaborado posteriormente. Com data de edição, da disponibilidade do prospecto definitivo em determinadas páginas da internet e informações sobre o início de recebimento de reservas, se aplicável. Além disso, é essencial que o prospecto preliminar contenha avisos destacados sobre a análise pendente da CVM em relação às informações ali presentes, dependendo do tipo de registro da distribuição. Todas as demais regras e condições que são aplicáveis ao prospecto definitivo também vão se aplicar aqui no preliminar. E a lâmina da oferta? Olha só, até agora o que a gente viu, né? A gente viu que o prospecto ele é um documento importante quando no processo aqui de uma oferta pública. Ele vai trazer diversas informações aí e o principal objetivo é trazer essas informações para que o investidor ele possa tomar decisões informadas. Aí a gente viu, né, o que ele vai trazer de informação, viu os requisitos aqui que devem estar presentes nesse prospecto, viu também os fatores de risco, a forma como eles devem aparecer no prospecto. A gente também passou aquilo pelo prospecto preliminar, que ele vai ser necessário em algumas situações, quando ainda não ficou pronto o definitivo. E agora a gente vai para a lâmina da oferta, que é um outro documento, mas esse é um documento mais resumido, tá? Ele vai condensar e sintetizar as principais informações do prospecto, sendo elaborado pelo ofertante e também pelo coordenador líder.
essa lâmina é obrigatória, exceto quando dispensada a elaboração do prospecto. Tá? Então aqui a gente vai ter um material mais resumido, mais fácil de passar por todo o conteúdo, não digo nem mais fácil, mas mais rápido de passar por todo o conteúdo, e aí, se o investidor ele quiser mais informações, ele vai para o prospecto. As diretrizes para a lâmina incluem utilidade para a decisão de investimento, tem que ser claro, conciso e também eficaz para o entendimento do público. Precisão e equilíbrio, deve ser precisa, equilibrada na apresentação de informações positivas e negativas, nunca induzindo ao erro do investidor. Linguagem e formato, tem que estar inscrita em uma linguagem simples, sem referências ao prospecto. Termos e condições gerais da oferta, deve estabelecer esses termos de forma clara e também ela deve permitir a leitura adequada em dispositivos eletrônicos móveis, até porque hoje em dia, né, a maioria das pessoas usam dessas ferramentas aqui. Em relação aos fatores de risco, devem ser descritos de forma relevante para a oferta, evitando declarações genéricas sobre esses riscos aqui. Devem ser listados os 5 principais em ordem decrescente de materialidade, considerando de novo aquela relação entre a ocorrência e o impacto. Quando necessário, a probabilidade e o impacto dos riscos devem ser expressos em uma escala de níveis de menor, médio e maior, tá certo? Bom, em relação aqui à responsabilidade pelas informações, a gente tem o seguinte, tá? Responsabilidade do ofertante. Ele vai ser responsável pela veracidade, suficiência, precisão, consistência e atualidade dos documentos da oferta e todas as informações divulgadas durante a distribuição. Até porque ele, né, a gente viu que vai elaborar aqui, em conjunto com o coordenador líder, o prospecto e também a lâmina. E a responsabilidade do coordenador líder. Também ele vai ser responsável aqui no sentido de assegurar que as informações fornecidas pelo ofertante sejam verdadeiras, precisas, consistentes e atuais. Em relação a uma oferta secundária, tá? Realizada por terceiros que não o emissor ou o seu acionista controlador. Quando a gente tem, então, uma oferta. Porque, assim, quando a gente está pensando numa companhia, por exemplo, que ela vai fazer uma oferta primária, a gente está pensando nessa empresa, nessa companhia aberta emitindo as suas ações. Uma oferta secundária é quando é dada a chance para que investidores que estão nessa companhia façam a venda de suas ações para conseguir transformar isso em liquidez. Então, quando acontecer essa oferta secundária, que não vai ser pelo emissor, pela própria companhia ou então pelo acionista controlador, o ofertante ele é responsável apenas pelas informações relacionadas ao emissor. Manutenção de documentação, o coordenador líder e o ofertante, no caso de uma oferta secundária, devem manter documentação comprobatória e sua diligência disponível para a CVM conforme exigido. A regulação ela também estabelece alguns critérios aqui para ofertas públicas de distribuição que não precisam de uma análise prévia da CVM para serem registradas, tá? Esse processo vai se aplicar a diferentes tipos de valores mobiliários, como ações, debêntures, certificados de depósitos, cotas de fundos de investimento, entre outros. As ofertas elas podem ser iniciais ou subsequentes, direcionadas a diferentes tipos de investidores, como profissionais qualificados ou o público em geral. Bom, o registro automático ele é possível para IPOs de ações, que é aquele processo onde a companhia ela vai colocar as suas ações à venda pela primeira vez, oferta de ações subsequentes, então quando vai acontecer uma oferta depois do processo de IPO, que é o que a gente conhece como follow-on, emissão de debênture, fundos de investimento, títulos de securitização, entre outros. Contudo, há necessidade de informar os investidores sobre a falta de análise prévia da CVM, né? Porque está acontecendo aqui o que a gente chama de registro automático de distribuição. Aqui a gente não tem essa análise prévia da CVM. Tudo bem, pode ser feito dessa forma, mas tem que alertar os investidores de que a CVM não fez essa análise prévia nem concedeu o registro manualmente, né? A gente pode pensar assim porque esse seria automático. Nos prospectos e também na lâmina da oferta, é onde tem que estar presente essa informação aqui e as eventuais restrições à revenda dos valores mobiliários.
E o registro ordinário de distribuição, que daí não é o automático. Aqui a gente tem a análise prévia da CVM para a obtenção do registro de distribuição de valores mobiliários. Daí é aquela ideia de um registro manual. Enquanto o registro automático ele se baseia em critérios específicos e procedimentos pré-determinados, para determinados tipos aqui de ofertas públicas, o registro ordinário ele exige essa análise mais detalhada por parte da CVM. Aqui os emissores precisam submeter seus documentos e informações para uma revisão por parte da CVM, garantindo que cumpram todos os requisitos e procedimentos estabelecidos. Então, a gente tem uma análise mais minuciosa dos documentos da oferta, do prospecto e também demais informações fornecidas ao mercado. Em resumo, tá? A gente tem duas formas de registro, o automático e o ordinário. Qual que é a diferença? No automático, a gente não tem análise prévia. Tá? Isso dos títulos de valores imobiliários, não tem análise prévia. No ordinário, tem a análise. Análise de quem, Renan? Da CVM. Tá? Nos dois casos aqui a gente está falando da CVM. Qual que é o ponto? No caso de registro automático, por não ter, então, essa análise, tem que trazer essa informação para os investidores. Essa informação tem que estar lá no prospecto e, quando for o caso, também tem que estar presente na lâmina de informações. Bom, a gente também tem um mecanismo aqui chamado de lote adicional e lote suplementar. Olha só como é que funciona. No lote adicional, é permitido ao ofertante que está fazendo a distribuição lá dos títulos aumentar a quantidade de valores imobiliários em até 25% do montante inicialmente requerido, sem a necessidade de novo registro ou alteração nos termos da oferta. Quando se tratar de investidores profissionais, esse limite aqui ele não vai se aplicar, tá? Então, no lote adicional, é possível aumentar a quantidade de valores mobiliários. Eu também tenho o chamado lote suplementar. Aqui é diferente um pouco. É uma opção dada ao emissor ou ofertante para que os coordenadores possam distribuir valores mobiliários adicionais de até 15% da quantidade inicialmente ofertada. Esse lote é usado para estabilizar os preços dos valores mobiliários, seguindo as mesmas condições e o preço da oferta inicial, como detalhado nos documentos da oferta e no prospecto, tá? Então, lote adicional é aumentar a quantidade de valores mobiliários até 25% e não precisa de um novo registro para conseguir isso daqui. Quando se tratar de investidores profissionais, esse limite ele não vai se aplicar. Um lote suplementar, por outro lado, a ideia aqui é de que o coordenador ele vai colocar até 15% da quantidade inicialmente ofertada, mas o objetivo aqui é diferente. O objetivo aqui é estabilizar os preços dos valores imobiliários. Daqui a pouco está acontecendo muita flutuação, coloca mais ativos no sentido de trazer uma estabilidade nos preços. A regulação ela estabelece a obrigação de divulgar documentos de apoio a apresentações feitas a investidores. Essa divulgação deve ocorrer em locais especificados até um dia após a utilização desses documentos. Essa exigência não se aplica aos documentos de suporte das apresentações, aliás, se aplica, né, e não se aplica às ofertas exclusivas para investidores profissionais. Bom, uma parte importante de uma oferta pública é a precificação dos títulos, dos valores imobiliários que vão ser colocados no mercado, tá? Então, olha só, formação de preço. O preço da oferta é o valor pelo qual os valores imobiliários vão ser disponibilizados aos investidores durante uma oferta pública. Esse preço é estabelecido pelo ofertante e é um fator crucial, pois vai afetar diretamente o interesse dos investidores em participar ou não daquela oferta. Se estiver muito caro, as pessoas não vão querer. Agora, se elas considerarem que está num preço justo ou até mesmo mais baixo, aí provavelmente isso vai chamar mais pessoas para comprar esses títulos mobiliários. Em muitos casos, o preço da oferta é único, mas em situações especiais pode haver variações de preço dependendo do tipo de investidor ou das condições de mercado específicas. O preço da oferta é determinado através de um processo de precificação, levando em conta diversos fatores, como condições de mercado, análise financeira e estratégica de precificação do ofertante. A intenção da realização do processo de precificação deve ser comunicada à CVM junto com o requerimento da distribuição
e o processo só começa após a divulgação de aviso prévio ao mercado, tá? Então, basicamente, eu tenho uma empresa aqui, ela quer emitir uma série de debêntures, mas ela precisa estimar qual que vai ser o preço aí dessas debêntures. Ou ela quer emitir ações também, e ela quer saber por qual preço essas ações vão ser negociadas no mercado. Aí o que que é necessário fazer? É necessário fazer um processo de precificação desses títulos aqui, mas só vai poder começar depois que trazer então essa divulgação do aviso ao mercado. As instituições e seus colaboradores devem garantir que o investimento proposto seja adequado ao perfil de risco de seus clientes, seguindo as regulamentações da CVM relacionadas ao dever de verificar a adequação dos produtos, serviços e operações ao perfil do cliente. Esse processo aqui a gente conhece, né, como suitability, que é fazer essa adequação do que é aqui o perfil do investidor com o perfil do valor mobiliário que está sendo disponibilizado. Então, se a gente tem que o valor mobiliário ele tem um perfil que é de alto risco, a gente tem que ver se isso vai ser compatível com o perfil do meu investidor. Se ele for conservador, já não vai dar certo, tá? As instituições também devem realizar diligências para garantir se os investidores a quem oferecem acesso aos valores mobiliários ofertados são elegíveis para adquiri-los e se não existem restrições que impeçam a sua participação na oferta. O recebimento de reservas, uma outra seção aqui da resolução, refere-se à aceitação de intenções de compra ou subscrição dos valores mobiliários por parte dos investidores. Então é um período ali aonde vai poder acontecer vai ser dada essa intenção de compra ou então de subscrição dos valores mobiliários por parte daqueles investidores que estão interessados. Durante uma oferta pública, os investidores eles vão expressar o seu interesse em adquirir determinados valores mobiliários, comprometendo-se a comprar uma certa quantidade a um preço específico quando essa oferta estiver disponível. De acordo com a regulação, o recebimento de reservas só é permitido quando? Quando é que a gente vai ter? Quando o registro da distribuição já foi solicitado, né? Isso quando a gente estiver falando do registro ordinário, que não for o automático, a oferta ela está disponível no mercado e a informação está devidamente divulgada na lâmina da oferta. É possível a desistência da reserva para aquele investidor que ele se manifestou no sentido de comprar o ativo, mesmo quando o prospecto não preveja essa possibilidade, tá? Desde que haja divergência relevante entre as informações constantes no prospecto preliminar e do prospecto definitivo que altere substancialmente o risco assumido por esse investidor ou sua decisão de investimento. Lembrando que a gente tem, né, o prospecto preliminar e o prospecto definitivo. Inclusive a gente viu, né? Deixa eu voltar aqui, ó. O prospecto preliminar é necessário em algumas situações, quando há previsão de recebimento de reservas, por exemplo, tá? Então, nessa situação aqui, ou ainda também de precificação, que ainda talvez não tenha sido elaborado na íntegra, o prospecto definitivo, é dado, então, aos investidores esse prospecto preliminar. Mas aí, o investidor foi lá, com base no prospecto preliminar, fez a sua reserva, e depois, quando ele foi olhar o prospecto definitivo, ele viu que o que ele tinha de informação aqui não batia com o que ele tinha ali. E daí, nessa situação, ele pode desistir da reserva dele sem ônus, né? Sem ser penalizado por fazer isso, porque é uma das hipóteses onde a gente pode, então, ter a desistência do investidor. E, além aqui da desistência da reserva, a gente também tem a revogação e a modificação da oferta. Então vamos lá. A revogação da oferta torna ineficaz a oferta e também a aceitação dos investidores, os quais devem ser restituídos integralmente pelos valores, bens ou direitos dados em contrapartida aos valores mobiliários ofertados. Então, se acontecer uma revogação, vai tornar ineficaz a oferta e vai ter que devolver aos investidores os valores. Por outro lado, a modificação da oferta ela deve ser divulgada imediatamente por meios ao menos iguais aos que foram utilizados para a divulgação da oferta,
Até porque todo mundo vai ter que ter conhecimento do que mudou, né? Então, nada mais justo do que se faça a comunicação pelo menos da mesma forma como foi feita na distribuição. E as entidades participantes do consórcio de distribuição, né, o coordenador líder, a ofertante, todo mundo que participa ali de instituição, devem se certificar de que os potenciais investidores estejam cientes dessa modificação que aconteceu aqui, no momento do recebimento do documento da aceitação da oferta, de que a oferta foi alterada e de suas novas condições. E a suspensão e o cancelamento da oferta. Caso haja suspensão ou cancelamento, o ofertante deverá dar conhecimento aos investidores que já tenham aceitado a oferta, dando-os a possibilidade de revogar a sua aceitação, que é o que a gente viu aqui, né? Que daí ele recebe tudo de volta. Quando for uma suspensão, até o 5º dia útil posterior ao recebimento da comunicação. Isso, né, numa hipótese de suspensão. Então, na hipótese de suspensão, dá a possibilidade de revogação ao investidor, até o 5º dia útil, então eu vou marcar aqui, posterior ao recebimento da comunicação. Já quando se tratar de um cancelamento ou de revogação da aceitação, os investidores devem ter direito à restituição integral dos valores, bens ou direitos que foram dados em contrapartidas. Caso o investidor ele deseje revogar a sua aceitação, somente vai conseguir fazer isso se houver expressa previsão no prospecto ou nas situações de cancelamento, suspensão e modificação da oferta original. Tá? Então, são essas as situações onde pode acontecer a revogação. E a gente tem aqui também em relação a como é que vai acontecer nas situações de uma distribuição que ela é parcial, tá? Não a distribuição na totalidade dos valores mobiliários. Aqui, então, a gente tem o seguinte, a regulação ela também delibera sobre essa hipótese da oferta pública não captar o montante total previsto no que foi previsto nessa oferta. Tá? Isso que a gente chama de distribuição parcial. Nessa situação, o ato societário que deliberar sobre a oferta pública deve dispor sobre essa situação, identificando a quantidade mínima de valores mobiliários ou o montante mínimo de recursos para os quais a oferta vai ser mantida. O relacionamento do ofertante com as instituições intermediárias, que são responsáveis por fazer a distribuição de valores mobiliários da ofertante, deve ser formalizado mediante um contrato de distribuição de valores mobiliários. Tá? Então, em relação ao ofertante e às instituições intermediárias, essa relação tem que ser formalizada mediante um contrato. Por fim, aqui, né, as obrigações do líder. Mesmo que mais de uma instituição atue em conjunto na distribuição, uma delas tem que ser o líder, né, o coordenador líder. Nesse contexto, ao líder cabem as seguintes obrigações: avaliar a viabilidade da distribuição, as condições e o contrato de distribuição junto ao ofertante, requisitar o registro da distribuição, auxiliando em todas as fases desse processo, criar o consórcio de distribuição, onde a gente vai ter outras instituições também participando, informar a CVM quais são esses participantes do consórcio e a quantidade de valores mobiliários inicialmente atribuída a cada um, né, quanto que eles vão ofertar ao público, notificar imediatamente a CVM sobre quaisquer mudanças ou rescisões no contrato de distribuição, participar ativamente na elaboração e verificação do prospecto com ofertante, a gente viu, né, não só do prospecto, mas também a lâmina, e armazenar por 5 anos toda a documentação relacionada ao registro da distribuição e também da elaboração do prospecto. Então essas são as obrigações aqui do coordenador líder dentro desse processo de distribuição de valores mobiliários.